Bom dia, meus amigos! É com muito prazer que estamos juntos, reunidos para esse momento de oração. Vamos dar início, então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos juntos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oferecimento do dia. Adoro-vos, ó meu Deus. Amo-vos de todo o meu coração. Agradeço-vos porque me criastes, porque me tornastes cristão, porque me conservastes a vida e a saúde. Ofereço-vos o dia de hoje, que todas as nossas ações correspondam à vossa vontade e que nós possamos fazer tudo para a glória de Deus e para a paz dos homens. Neste dia de hoje, Senhor, livra-nos do pecado, livra-nos do perigo, livra-nos de todo o mal. Que a vossa bênção, que a vossa graça, que a vossa luz e presença permaneça conosco neste dia e com todos aqueles que passarem por este momento de oração. Que assim seja. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, vamos pedir ao Espírito Santo que revele a nós a sua palavra, para que ela nos dê direção, nos mostre um caminho, para que ela nos aponte também uma falha que estamos cometendo e nos reverta a nos mostrar qual é a direção correta que precisamos agir. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus nos revelada nesta manhã, ela está em Ezequiel, capítulo 22, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus a nós: Assim diz o Senhor Javé: Ai da cidade que derrama sangue dentro de si mesma e faz chegar a sua própria hora, que fabrica seus ídolos para com eles se contaminar. O sangue que você derramou é a condenação para você. Meu irmão e minha irmã, esta é a palavra de Deus nos revelada nesta manhã. Vamos refletir um pouquinho essa palavra de Deus e vamos trazer o contexto cidade. Ai da cidade. Quando fala-se ai da cidade, vamos pensar em nossa cidade. Vamos pensar em nossa casa. O que não podemos fazer em nossa casa? Talvez com essa pergunta fique mais fácil refletirmos esta mensagem de Deus que foi àquela época e que também é a nós neste dia, nesta manhã. O que não podemos fazer em nossa casa? Vamos pensar no nosso lar, vamos pensar na nossa casa, no nosso eu, na nossa igreja doméstica. O que não podemos fazer na nossa grande igreja doméstica, em nossa casa. Duas coisas Deus nos direciona hoje para refletirmos. Derramar sangue dentro de si mesma. Segundo ponto, fabricar seus ídolos. Vamos refletir um pouquinho sobre esses dois pontos. Quando falamos de fabricar ídolos, precisamos nos atentar muito com relação a isso. Toda vez que nós fabricamos ídolos, toda vez que nós idolatramos, nós podemos idolatrar coisas ou pessoas. Toda vez que nós idolatramos, vamos trabalhar primeiro a questão de coisas. Toda vez que nós idolatramos alguma coisa, seja um carro, seja uma moto, seja a idolatria e a busca desenfreada ao dinheiro, toda vez que nós idolatramos alguma coisa específica, nós passamos a colocar aquela coisa como o centro principal da nossa vida. E isso praticamente já é uma forma de nós colocarmos Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano.
Muitos de nós, ao idolatrar algo demais, excessivamente, imagine aquelas pessoas que idolatram a sua casa demais. Muitas vezes, quando algo sai do lugar, quando suja, aquilo já é um motivo para um transtorno familiar enorme. Ao ponto do desrespeito surgir, ao ponto das pessoas já não serem mais tão importantes, ao ponto do amor ir sendo deixado de lado. Isso poderia acontecer com um carro também. Isso poderia acontecer com uma mesa, com uma televisão, com um celular. Quantos celulares são idolatrados nos tempos atuais? Que ninguém pode tocar, que ninguém pode relar, que é quase um semideus na vida das pessoas. Mas também tem a idolatria de pessoas, ao qual muitos começam a idolatrar artistas, cantores, começam a idolatrar pessoas. E toda vez que isso acontece, nós colocamos aquela pessoa como referência de nossa vida, ao passo que deveríamos ter como referência de nossa vida a figura da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, como nossa grande referência de vida, como nosso grande espelho, como nosso grande modelo, como nossa grande liderança. E quando nós idolatramos pessoas, muitos de nós copiamos comportamentos. E aí está o problema, porque muitas coisas que hoje, nos tempos atuais, são entendidas como absolutamente normal, não vieram de Deus a nós. Vieram dessas pessoas idolatradas, que venderam a nós um modelo. E esse modelo muitas vezes não nos leva a um caminho muito bom lá na frente. E muitos de nós ainda copiamos. Basta um artista lançar uma dancinha e lá estamos nós, imitando a dancinha. Por isso a idolatria é perigosa, porque ela nos leva de forma inconsciente a começar a copiar. E nós estamos copiando um modelo ao qual eu garanto a vocês que nós temos um modelo melhor para ser copiado. E novamente eu repito a vocês, Jesus, Maria e José. Esse é o modelo para nós copiarmos a nossa vida. Esse é o modelo que pode nos trazer verdadeiramente um aprendizado. Portanto, a palavra de Deus nos alerta hoje que se em nossa igreja doméstica, em nossa casa, em nosso ser, nós começarmos a idolatrar, que uma casa que fabrica seus ídolos para com eles se contaminar. Nós começamos a idolatrar e nós começamos a nos contaminar. Olha a didática de Deus nos ensinando. Cuidado com os ídolos, coisas, cuidado com os ídolos, pessoas. Mas ainda Deus nos alerta a derramar o sangue. E muitas vezes nós derramamos o sangue, o nosso próprio sangue, dentro de nós mesmos. Dentro da nossa casa, conosco mesmo. Isso pode acontecer muitas vezes quando deixamos que algumas coisas aconteçam em nossa casa, em nossa vida, em nossa volta. Por exemplo, vamos ser um pouco mais claros, quando nós humilhamos uma pessoa da nossa casa, quando nós nos sentimos superior a uma pessoa da nossa casa, quando nós maltratamos uma pessoa da nossa casa, quando nós violentamos uma pessoa da nossa casa, seja com palavras, seja com olhar, seja com gestos, seja com as mãos, com agressão mesmo. Quando nós oprimimos uma pessoa, através do poder que nós temos, muitas vezes de mãe, de pai, oprimimos os mais fracos. Isso acontece dentro da nossa casa. Quando nós guerreamos uns com os outros, e ao guerrear uns com os outros, sabotamos muitas pessoas da nossa casa. Não contamos algo que é essencial para deixar a pessoa quebrar a cara. E muitas vezes quando a pessoa quebra a cara,
nós estamos ferindo a nós mesmos dentro do nosso lar. Estamos derramando sangue dentro das nossas casas. Os ciúmes do esposo para a esposa, da esposa para o esposo. A briga antecipada que os ciúmes provoca. A briga, o conflito interno. A imaginação absolutamente maluca que acontece. Porque quando um atrasa, ou quando você vê a pessoa conversando com uma outra pessoa do sexo diferente, e os ciúmes começam a surgir de uma pessoa para outra, muitas vezes até mesmo de um filho para a mãe, de uma mãe para um filho, digo sogra, sogro. Muitas vezes quando tudo isso começa a acontecer, os ciúmes começam a ser lapidados dentro do nosso coração, nós começamos a imaginar um monte de coisa, e já imaginamos que a pessoa está se encontrando com uma outra pessoa, que a pessoa nesse momento está abraçando, que está beijando, e quando a pessoa chega à nossa frente, nós estamos ali prontos para guerrear. E nós guerreamos, porque a nossa imaginação conduz o nosso comportamento. Cuidado para não derramar sangue dentro de si mesmo. Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo dentro das nossas casas. Muita atenção. Mentira. A mentira é uma forma de derramar sangue dentro de nós mesmos. Se tem algo que você ainda precisa mentir à sua esposa ou ao seu esposo, é porque você continua guerreando dentro da sua casa, derramando sangue. Não há nada que se esconder quando estamos no caminho correto, quando fazemos as coisas conforme Deus nos orienta. Não há o que temer. Não há o que temer deixar uma pessoa pegar o seu celular. Não há o que temer deixar uma pessoa entrar dentro do teu carro. Não há o que temer uma pessoa abrir a sua bolsa, abrir a sua carteira. Muitas formas de derramar sangue dentro da nossa própria casa. A opressão. O comando incisivo. A autocracia. A prática da opressão encaminhada com poder. Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você não fizer isso, eu corto isso. Cuidado com tudo isso. Porque tudo isso vai nos conduzindo a uma guerra dentro das nossas casas. A uma guerra onde nós acabamos derramando sangue dentro de nós mesmos. E Deus nos mostra que isto é algo que não podemos fazer em nossas casas. Assim como não podemos idolatrar coisas e pessoas, não podemos também fazer isso, que é derramar sangue dentro da nossa própria igreja doméstica. Isso nos fere. E olha o que Deus diz. O sangue que você derramou é a condenação para você mesmo. Muito cuidado. Deus está nos mostrando hoje um caminho, mas um caminho a não seguir, um caminho do que não fazer dentro das nossas casas. Quando eu falo casa, eu falo nós, como já disse no início, falo nossa casa onde nós habitamos junto à nossa família. Vamos trabalhar só esse contexto, porque só esse contexto já nos vai trazer muitas riquezas. Dentro dessas casas, eu e onde eu moro, junto aos meus entes queridos, não vamos idolatrar pessoas e coisas. Cuidado com isso, porque isso pode te contaminar, como diz a palavra de Deus. Não vamos derramar sangue dentro de nós mesmos. Cuidado com aquilo que nós estamos levando dentro da nossa casa. Vamos levar a paz, a harmonia, o entendimento, o amor, o fazer pelo outro, sem se importar se o outro faz por nós. O fazer o outro feliz, isso sim, vai ser motivo não da nossa condenação, mas sim da nossa aprovação junto ao reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, para sermos um pouquinho melhor que ontem, convido você neste dia de hoje a levar coisas boas para dentro da tua casa.
Convido você a rever se você ainda idolatra alguma coisa ou alguma pessoa. Se você segue alguma pessoa, convido você a reverter. Ao invés de seguir alguma pessoa, siga Jesus Cristo. Siga as pessoas que propagam Jesus Cristo, que levam Jesus Cristo a você. Isso sim pode te trazer uma riqueza muito maior do que a idolatria de coisas, do que a idolatria de pessoas. Que nós possamos nos exercitar neste dia e que nós possamos tentar ser um pouquinho melhor do que ontem, levando para dentro dos nossos lares a paz ao invés da guerra. Olhando e observando quem nós estamos idolatrando ou o que nós estamos idolatrando. E passar a idolatrar verdadeiramente a figura principal, a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Meu irmão e minha irmã, neste momento, convido você a colocar toda a sua gratidão junto a Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta manhã que tu nos preparastes. Obrigado pelo dia que ganhamos de presente, por acordarmos, por respirarmos, por estarmos em pé, por podermos nos alimentar, por poder tomar uma água. Quantas pessoas gostariam de tomar uma água e neste momento estão com dificuldade? Quantas pessoas gostariam de respirar e nesse momento estão com dificuldade? Obrigado, Senhor, por tudo isso que tu tens nos proporcionado dia a dia. Nosso mais sincero muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nossa casa, por nossa família. Obrigado por hoje nos mostrar um caminho, mas um caminho a não seguir. Nos mostrou um caminho que nos leva a um abismo, o abismo da condenação, o abismo da contaminação. Obrigado, Senhor, pela revelação da sua palavra a nós nesta manhã. Muito nos serviu, muito nos orientou. Muita gratidão a Ti. Nosso muito obrigado de coração. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Desejo a todos um santo dia. Que Deus o abençoe. E até nossa próxima reflexão. Até mais.